Olá pessoal, tudo bem? Nesse exemplo, nós vamos criar um algoritmo que vai colocar três números em ordem crescente. A gente vai receber três números inteiros diferentes, tá certo? E aí nós vamos ordená-los. Mas antes de começar, eu quero pedir para você se inscrever aí no nosso canal e ative o sininho das notificações também, porque aí toda vez que um vídeo novo for disponibilizado, você já recebe a notificação em primeira mão, tá certo? Então vamos lá. Inicialmente, nós vamos declarar aqui três variáveis que vão receber os números. Eu vou chamar elas de N1, N2 e N3 do tipo inteiro, tá certo? E eu vou declarar mais três variáveis também do tipo inteiro, chamadas menor, meio e maior. Elas vão armazenar o menor número, o número do meio e o maior, certo? Pronto, declaramos as nossas variáveis. Agora, aqui nos comandos, a gente vai exibir uma mensagem pedindo para o usuário informar um número. Para isso, a gente utiliza o comando escreva. E a gente vai utilizar o comando leia também para fazer a leitura da nossa variável. N1 primeiramente, e agora a gente vai realizar esse mesmo procedimento para N2 e para N3. A gente exibe uma mensagem e faz a leitura da variável. Pronto, fizemos a leitura das três variáveis. Agora, para a gente verificar, a gente vai utilizar a estrutura de decisão se então. Então, eu vou iniciar colocando se, já vou finalizar aqui embaixo colocando fim se, para a gente não correr o risco de esquecer. E agora eu vou fazer o seguinte. Inicialmente, eu vou verificar se N1 é menor do que N2 e do que N3. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Aqui entre parênteses, eu vou colocar N1 menor do que N2 e N1 menor do que N3, tá certo? E o então aqui, que faz parte da estrutura. Então, se o N1 for menor do que N2 e se N1 for menor do que N3, a gente vai executar aqui o que tiver dentro do se, tá certo? Se essa expressão for verdadeira e essa também, então a gente vai entrar aqui e no caso a gente já vai descobrir que o N1 é o menor. Então a gente já pode atribuir aqui a nossa variável menor, ela vai receber justamente N1, tá certo? E agora a gente só precisa comparar se N2 é menor do que N3. Se for, a gente já descobre a ordem correta, tá certo? Então a gente vai colocar outro se, eu já vou finalizar para não esquecer. E agora a gente vai verificar se N2 é menor do que N3. Como é só uma operação aqui, eu não preciso colocar os parênteses, tá certo? Aqui eu coloquei porque a gente tem essa primeira operação e essa segunda. Aqui, como é só essa operação, a gente não precisa colocar os parênteses. Então, a gente já sabe que se entrar nessa estrutura aqui, o N1 é o menor, tá certo? É menor do que N2 e menor do que N3. E agora, se N2 for menor do que N3, então meio vai ser N2 e maior vai ser N3, tá certo? E se não, ou seja, se N2 não for menor do que N3, então vai ser o contrário. Meio vai receber N3 e maior vai receber N2, tá certo? Então aqui a gente já finaliza a primeira comparação, que é quando N1 é menor do que N2 e menor do que N3. Agora a gente vai fazer esse mesmo procedimento para N2 e para N3. Então eu vou colocar aqui outro se, já vou finalizar para a gente não esquecer. Vou comparar agora N2. N2 é menor do que N1 e N2 é menor
do que N3. Se for, a gente vai entrar aqui na estrutura e executar o que tiver aqui dentro. Então, se N2 for menor, a gente já pode atribuir a nossa variável menor, no caso, ela já vai receber N2. E agora vamos fazer o mesmo procedimento, colocar outro se e vamos verificar agora se N1 é menor do que N3, tá certo? Então, se N1 for menor do que N3, então o meio vai receber N1 e o maior vai ser N3, tá certo? E se não, ou seja, se N1 não for menor do que N3, então vai ser o contrário. O meio vai receber N3 e o maior vai ser N1. Pronto, finalizamos aqui a segunda opção. E agora vamos para a terceira. Se, para não esquecermos de finalizar. Vamos lá. Se N3 for menor do que N1 e N3 for menor do que N2, então a gente vai entrar aqui na estrutura. Se entrar, a gente já sabe que o menor será N3. E agora vamos comparar com outro se o N1 é menor do que N2. Então, se N1 for menor do que N2, então o meio vai ser N1 e o maior vai ser N2. E se não, ou seja, se N1 não for menor do que N2, vai ser o contrário novamente. O meio vai ser N2 e o maior vai ser N1, certo? E aqui, depois dessas estruturas, a gente utiliza um comando escreva para exibir os números na ordem crescente. Então a gente vai colocar menor, o meio e o maior, tá certo? Então eu vou executar aqui para a gente ver se está correto o nosso algoritmo. Eu vou colocar primeiramente o primeiro número sendo menor, vou colocar 10, 12 e 14. E aí ó, ele exibe a ordem correta, 10, 12 e 14. Agora eu vou executar novamente. Vou informar o segundo número sendo o menor agora. Vou colocar 12, 10 e 14. 10, 12 e 14. Ordenou também corretamente. E agora vamos testar o terceiro número sendo o menor. Vou colocar aqui 12, 14 e 10. 10, 12 e 14. Então ele ordenou corretamente também. O nosso algoritmo está funcionando corretamente, tá certo? Então basicamente esse algoritmo era isso mesmo. Eu espero que tenha gostado e muito obrigado mesmo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.